Atenção, estudantes de todo o Brasil. Isso é uma convocação oficial. Acabei de fazer uma petição online contra a proibição do uso de celular nas escolas. Sim, alguns alunos já tinham feito petição e já tinham vindo falar comigo, mas eu resolvi fazer uma petição pública oficial pra gente recolher assinaturas e eu vou protocolar esse mesmo pedido no Ministério Público Federal ainda hoje. A gente precisa estar unido nessa. Você vai entrar na minha bio e vai clicar no link. Vai abrir os links do Prof. O primeiro link é a petição contra a proibição de celular em escola. Você vai clicar. Quando você clicar, você vai cair nisso aqui, tá? Uma petição pública para a substituição da lei de proibição de celular em escola por uma regulamentação pedagógica. E aqui tem todo um texto com todos os argumentos possíveis e o que a gente está sugerindo. Molecada, eu não sou de pedir isso pra vocês, mas eu gostaria muito que vocês assinassem essa petição e que vocês compartilhassem com o máximo de pessoas possíveis. E antes que falem, vamos ler junto a petição. Ao Ministério Público Federal, autoridades e responsáveis, petição para a solicitação da revisão da Lei 15.000/2025 sobre a proibição do uso de celular nas escolas e alteração da mesma para uma regulamentação pedagógica. Há algum tempo, as autoridades e responsáveis vêm alertando para o uso excessivo da tecnologia e das redes sociais e todos os seus malefícios. De fato, identificamos um problema grave relacionado aos efeitos do uso indiscriminado e excessivo do aparelho celular, tanto em crianças e adolescentes quanto em nós adultos. Para além de todas as questões psicológicas já abordadas e descritas como preocupantes e da necessidade de solução urgente, temos outras questões tão graves quanto, como a dificuldade de identificar notícias falsas e manipuladas e a dificuldade de encontrar pesquisas e fontes confiáveis. A OCDE, a Unicef e outras autoridades ligadas à infância e à juventude há alguns anos vêm apresentando estudos e solicitando aos responsáveis um cuidado e atenção redobrada para o uso da tecnologia. Para além disso, outros grupos de estudo e apoio já prestam serviços aos dependentes de redes sociais e tecnologia, sejam eles crianças e adultos. Esse trabalho tem se intensificado e se embasado cada dia mais nos resultados práticos das relações sociais durante essa revolução digital que temos vivido. Portanto, sabemos que, de fato, temos um problema e que precisamos estabelecer medidas para buscarmos soluções imediatas. A proibição do uso de celular em ambiente escolar por parte da criança e do adolescente desconsidera fatores fundamentais para o desenvolvimento de uma solução efetiva para o problema, a começar pela voz da criança e do adolescente em um processo que afeta diretamente a sua vida. Para as crianças e adolescentes que já nasceram inseridas na realidade das telas e da tecnologia, a relação estabelecida com os aparelhos é completamente diferente do que nós adultos, que vivemos parte de nossa vida sem a tecnologia, temos. Ainda sustentamos no Brasil uma ideia arcaica de educação como instrumento de obediência e controle, e não como um espaço seguro de desenvolvimento e conhecimento que precisamos. Assim, a criança e o adolescente do século XXI, muito mais questionadoras e expostas, encontram nas redes sociais um ambiente de acolhimento e diálogo que não encontram, por exemplo, na relação familiar ou escolar. Isso diz muito mais sobre como nós estabelecemos nossas relações com a criança e com o adolescente do que sobre eles. Com o avanço da sociedade e a necessidade de todos da família trabalharem, somados ao cansaço extremo da população brasileira pelas dificuldades financeiras e um trabalho constante em escala 6x1, o cuidado e a distração das crianças acabou sendo transferida para as telas, como uma espécie de chupeta do século XXI, mantendo todos ocupados e entretidos. O esgotamento humano proporcionando a falta de tempo e a paciência para estarmos envolvidos na criação e desenvolvimento dos nossos filhos e estudantes, recorrendo muitas vezes à tela para termos paz e descansarmos. Pensando nesse aspecto e levando em consideração que toda a nossa sociedade humana se estruturou na tecnologia, colocando todas as facilidades possíveis no aparelho celular, seria natural uma intensificação do uso dentro e fora das escolas por crianças e adolescentes. Afinal de contas, hoje pedimos comida, transporte, pagamos contas, fazemos trabalhos, nos divertimos, comunicamos e até estudamos, tudo através das redes sociais, aparelhos celulares e tecnologia. Em nenhum momento esse avanço de tecnologia ou das redes sociais foi abordado ou debatido em espaços escolares de forma pedagógica. A Lei 15.100 ainda apresenta outras incoerências que têm incomodado e gerado revolta nos estudantes. Primeiramente, a manutenção dos aplicativos educacionais com tarefas online que não têm função pedagógica e nem apresentam melhoras no ensino. Não há sentido em promover aulas e atividades em aplicativos ao mesmo tempo que proibimos o uso da tecnologia. Seguindo, temos o fato da proibição não abranger os professores e funcionários, o que também coloca em xeque os intuitos pedagógicos da lei, assim como a proibição do uso nos espaços escolares onde não estão acontecendo aulas também acende um alerta. Ora, como depois de estruturarmos toda a nossa sociedade na tecnologia, inclusive o conteúdo escolar, podemos proibir o completo uso dos aparelhos nas escolas em todos os ambientes e períodos? Se fomos nós, como sociedade, os responsáveis pelo vício e pelo uso excessivo de telas, por nós e pela criança e pelo adolescente, como podemos agora simplesmente retirar? Sem escutarmos eles, sem levarmos em consideração a relação familiar e social deles, inclusive com a escola. Como podemos, em um ambiente educacional de formação humana, proibir o uso da tecnologia e simplesmente ignorarmos mais uma vez o avanço da sociedade sem educarmos corretamente?
Essas atitudes são o estopim do ódio e do afastamento da criança e do adolescente da relação familiar, social e escolar. Como fica o uso quando saímos da escola? Como fica a situação dos conflitos proporcionados por essa proibição e quem arca com a situação emocional dos estudantes? As escolas não têm preparo pedagógico, psicológico e muito menos de infraestrutura para arcar com isso. Muito se fala de como o celular tira a atenção das pessoas. Isso é um fato que não só afeta a criança e o adolescente, mas todos nós como sociedade. Na sala de aula não é diferente. Todo mundo sabe o quão insuportável e desagradável é uma pessoa no celular enquanto você tenta conversar com ela. Então, como dito anteriormente, sim, temos um problema grave que precisa ser olhado com carinho. Porém, olhar com carinho é desenvolver um plano educacional completo para a educação digital e não somente uma proibição que desconsidera a opinião dos envolvidos diretamente. Vale ressaltar que para muitas crianças e adolescentes que são tímidos e têm dificuldades em se relacionar, muitos inclusive pela violência que permeia as relações humanas no século XXI, as escolas nunca se preocuparam com um trabalho educativo com essas crianças que encontram nas redes um porto seguro para lidar com seus traumas e problemas. Vamos nos lembrar que antes de termos os aparelhos celulares, a relação dos estudantes com a escola já era insuportável. Até o começo dos anos 2000, as crianças já não estavam conectadas e participativas nas escolas. Fosse porque estavam matando aula nos banheiros, brincando no pátio, conversando com funcionários, olhando para a janela, conversando com amigos, trocando bilhetinho. Ou seja, sempre haverá uma forma dos estudantes se desconectarem da escola e do envolvimento necessário para o aprendizado. Hoje, todas as distrações estão no celular, então é natural que a principal distração seja o celular. Isso se dá por conta da própria escola com uma estrutura pedagógica e física presa no passado, se recusando a modificar suas metodologias e seu espaço para proporcionar o que a escola sempre deveria ter sido, um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento e descobrimento do mundo, da criança e do adolescente, formando assim adultos conscientes. Nós sabemos que a realidade da escola não é essa. Os estudantes vivem reclamando e até expondo nas redes as situações de violência por parte dos funcionários e professores, a retirada de direitos básicos como ir ao banheiro, ter sua identidade, imagem e autonomia, a falta de estrutura e de preparo das escolas, os conteúdos desconectados da realidade, as aulas que não têm função pedagógica como projeto de vida ou o que rola por aí, as denúncias contra as violações dos direitos da criança e do adolescente, contra professores assediadores têm crescido consideravelmente e só foram expostas graças aos próprios estudantes, que ao levarem os casos para a escola sofrem nova violência, agora institucional, ignorando ou até justificando essas violências contra eles. Portanto, existe uma lista infindável de coisas para a escola se preocupar de resolver antes de, mais uma vez, responsabilizar, culpar e punir a criança e o adolescente. Sabemos que a lei garante o uso para estudantes com necessidades médicas e para o uso pedagógico proposto pelo professor. Sabemos que a lei exige um preparo e um cuidado das escolas para lidar com o resultado da proibição. Mas sabemos também que nem sequer o ECA é respeitado no ambiente escolar, o que dirá as exigências da lei no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental dos alunos. Não há como fiscalizar essas ações em todos os espaços educacionais e não dá para colher dados reais sobre os resultados sem levar em consideração a criança e o adolescente nessa conta. A lei só amplifica o problema tirando da escola a responsabilidade educacional sobre isso e responsabilizando e punindo a criança e o adolescente pelo resultado de como nós, sociedade, os educamos. Já aparecem nas redes sociais relatos dos estudantes sobre as situações constrangedoras e abusivas que algumas escolas já estão tomando. Detectores de metal, revista de bolsas e estudantes na porta, tentativa da proibição de assistirem aula, tentativa de pegar o celular dos estudantes ou de obrigá-los a entregar e deixar em caixinhas sem supervisão e sem a responsabilização das escolas. Além de abusivas, essas situações são uma violação dos direitos da criança e do adolescente, principalmente presentes no capítulo 2 do ECA, artigos 15, 16, 17 e 18. O acesso à educação e a inviolabilidade dos bens pessoais e da intimidade da criança e do adolescente são garantidos por leis e constantemente ignorados. A proibição do uso de celular agrava ainda mais esses conflitos e essas violações. Sendo assim, veio por meio desta petição sugerir a substituição da Lei 15.500 da proibição do uso do celular nas escolas por uma regulamentação pedagógica. A regulamentação visa garantir uso consciente das telas alertando sobre os problemas do uso excessivo, não utilização em sala de aula, a não ser em caso de aula vaga ou quando solicitado pelo professor, uso livre nos horários vagos, intervalos, entradas e saídas, proporcionando bem-estar à criança e ao adolescente no ambiente escolar, aula sobre tecnologia, redes sociais e o impacto do uso das telas, aula sobre identificação de notícias falsas, manipuladas ou distorcidas, aula sobre o reconhecimento dos grupos de ódio e de violência de qualquer tipo contra a criança e o adolescente, aula sobre os efeitos da tecnologia e das redes na saúde mental e nas relações humanas. Apesar do uso em sala de aula continuar restrito, com um programa de educação digital e liberação do uso fora da aula dentro da escola, começamos a construir um ambiente de formação humana adequado ao século XXI, respeitando as necessidades dos estudantes e garantindo o espaço escolar como um lugar de conscientização, educação e formação humana completa. Assim, a criança e o adolescente começam a ser contextualizados a respeito das telas e das relações humanas, percebendo no próprio dia a dia e nas aulas da cidadania digital a importância da valorização e da conscientização a respeito da tecnologia e do convívio em sociedade.
A regulamentação é a forma mais adequada de encontrarmos uma solução para um problema complexo da nossa sociedade e ao mesmo tempo respeitarmos a criança e o adolescente nesse processo, conquistando assim o seu envolvimento e a participação efetiva. A proibição sem um programa educativo nunca resolveu nenhum problema, nem dos mais graves aos mais tolos. Vejamos o uso de drogas, vape e bebidas alcoólicas entre os jovens. Cresce o número de crianças e adolescentes utilizando essas substâncias com ou sem lei, com ou sem o conhecimento dos adultos. Além de não fazer sentido pedagógico, a proibição gera mais um conflito e um motivo para o afastamento do jovem da escola, inclusive colocando em risco seus direitos básicos e sua segurança nos trajetos até a escola e no próprio ambiente escolar. Sustentar a proibição de celular nas escolas em pleno século XXI, tendo nossa sociedade estruturado tudo na tecnologia, é o verdadeiro tiro no pé em relação ao que esperamos da criança e do adolescente. Não há possibilidade de solução de um problema tão grave e delicado quanto o uso excessivo de telas e de tecnologia com uma proibição, sem contextualização ou educação efetiva sobre o tema. Precisamos rever e modificar a lei para aí sim construirmos um programa ideal sobre a conscientização do uso de telas. Bom, gente, tô aqui mostrando as leis, trazendo todos os argumentos possíveis, fazendo essa petição online, fazendo um protocolo no Ministério Público. Tô fazendo tudo, o impossível e o possível ao meu alcance pra gente poder combater e tentar modificar essa lei de alguma forma e proporcionar o que a gente realmente precisa. Por isso eu conto com vocês, não esquece de assinar a petição, compartilhar pra geral e vamos ver se a gente faz isso acontecer. Amo vocês, contem comigo, beijinho do Prof, tamo junto.